Olá, alunos! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciane, de língua portuguesa, aqui do cursinho da Poli. Eu vim comentar com vocês hoje essa prova que a gente teve da FUVEST, né, nesse ano. Uma prova bastante diferente do que nós tivemos nos anos anteriores. E essa diferença ela se deve principalmente a dois elementos. O primeiro dela é a própria disposição física, né, no corpo da prova das questões, ou seja, antes nós tínhamos questões, né, das disciplinas em blocos, e a gente encontrou esse ano uma prova em que essas questões das disciplinas elas estavam disseminadas ao longo do corpo dessa prova, né? O que é uma diferença já não apenas de liberdade maior da disposição delas, mas que vem aí a revelar um ponto bastante interessante e conceitual, que a gente poderia falar assim, ou de uma espécie até de proposta da prova da FUVEST, que veio de uma forma diferenciada. Essa proposta, ela se alinha com a BNCC, por exemplo, né, que vai trazer aí essa questão mais interdisciplinar ou transdisciplinar entre as questões da prova. Isso aconteceu não apenas com língua portuguesa, mas a prova de modo geral, com as várias disciplinas, né, que essa avaliação ela abrange. Então, nós temos aí uma prova da FUVEST bastante diferenciada das provas dos anos anteriores, como quase que uma nova proposta, né, de prova. Na questão da língua portuguesa, né, o que a gente vai destacar aqui? Então, a prova ela teve um caráter muito interpretativo, né? Muito interpretativo. Essa interpretação, ela requeriu aí que o aluno ele tivesse uma alta capacidade de relação entre texto verbal, entre texto não verbal, o que levou a prova aí a ter um nível de médio a fácil comparado com os anos anteriores, em que questões mais conceituais, relativas, por exemplo, à gramática, ou até mesmo das leituras obrigatórias, foram exigidas. Nesse ano, não foram questões tão complexas, ainda que sim exigiram aí um bom nível de leitura e interpretação textual e relações, né, que esse aluno, esse candidato, ele teria que fazer não só entre os textos, mas entre textos e imagens, por exemplo. Nós tivemos alguns temas, né, alguns conteúdos gramaticais aí na língua portuguesa, principalmente referente a verbos e a questão semântica, ou seja, né, referente ao significado das palavras nesse texto e nos contextos também. Publicidade, uma tirinha, mas de fato, né, a gramática, por exemplo, ela não foi abordada tanto no sentido conceitual. E isso também se estendeu para as leituras obrigatórias, ou seja, nós temos aí uma lista de 9 livros de leituras obrigatórias, sendo que apenas 3 leituras foram cobradas, né? Entre elas nós temos aí o Angústia, do Graciliano Ramos, o Mensagem do Fernando Pessoa, e também a gente teve aí o Drummond, né, com alguma poesia. Essas questões, né, como eu já falei anteriormente, elas foram questões bastante interpretativas, ainda que uma ou outra tenha exigido, sim, a leitura da obra, né, o entendimento dessa obra cobrada. Além dessas questões referentes às leituras obrigatórias, nós tivemos também uma questão do Roi Bananeré, que é um poeta modernista, né, um poeta modernista que vai trazer uma questão aí paródica com a Canção do Exílio. Nós temos a data de publicação desse livro, né, que é La Divina Encrenca, e ele vai trazer aí esse tom modernista, uma vez que nós estamos aí no centenário da Semana de Arte Moderna, né? Então, esse conteúdo também ele foi lembrado pela FUVEST nesse sentido, certo? Bom, a gente vai fazer agora a resolução de 2 questões que podem aí, né, que vão trazer esse tom que nós tivemos na prova de hoje, certo? A gente vai primeiro, então, para a questão número 7, que é uma questão que vai trazer aí, né, uma tirinha. Essa tirinha, ela é do Armandinho, ela vai corresponder à questão 7 e 8. Nós vamos fazer a resolução da questão 7. Ela é uma questão de semântica, é uma questão interpretativa, e nessa tirinha nós temos aí a seguinte narrativa, né? O filho, ele se direciona ao pai, né? Nós temos aqui a imagem das pernas do pai apenas, então eu teria que fazer uma leitura aí desse texto não verbal também, né? E ele
ele fala o seguinte: pode detonar o patrimônio público, pai? Aí o pai responde que, claro que não, filho. Vejam que aqui o menino ele está usando o verbo detonar, né? O detonar no sentido de destruir, um verbo bastante, um tanto quanto coloquial. Segunda tirinha de, segundo quadrinho nos diz: avariar lixeiras e placas de trânsito é crime. E aqui o avariar ele tem o sentido aí do danificar, do destruir, que é obviamente, né, tem uma relação de proximidade com o verbo detonar. Mas veja que como o locutor, né, o enunciador aqui é o pai, ele está usando, né, o verbo avariar e não o verbo detonar. A última tirinha concluindo ela, né, o último quadrinho nos diz: e hospitais, universidades, florestas estatais, né? Então, claro que a tirinha ela está levando uma reflexão mais ampla, né, sobre a destruição de todo um patrimônio público, não apenas, né, material, mas também aqui, né, isso ampliando não apenas material no sentido de uma placa de trânsito, mas para todos os elementos que fazem parte de uma comunidade ou de um coletivo. A questão, então, ela vai focar na questão do uso desses verbos em diferentes contextos, né? Então, o verbo detonar e avariar do texto são exemplos de quê? Alternativa A: usos linguísticos próprios de gênero da área jurídica. Veja que nós temos aqui o verbo detonar. Esse verbo, né, em específico, ele não seria aí um uso linguístico que faz na área jurídica. Ou avariar, sim, né, no sentido de detonar, mas não cabe, então, para ambos. A B nos traz termos cujos sentidos se contradizem na composição da tira. Nós não temos aqui uma contradição entre esses termos, eles estão apontando para a mesma leitura, né, para o mesmo sentido. A letra C nos traz vocábulos empregados informalmente. O avariar, ele não entraria aqui, né? Então, ele é um verbo aí que não faz parte dessa linguagem mais simples, mais coloquial, de uso cotidiano. A letra D, recursos linguísticos inadequados à situação de comunicação, ambos estão sendo usados, estão sendo entendidos, então não pode ser essa. E a letra E, que é a correta, que está marcada aqui para vocês, que nos diz o seguinte: escolhas vocabulares, né? Então, detonar, no caso, e avariar, associadas ao contexto de cada personagem. Então, nós temos aqui, né, um sujeito adulto e uma criança. Então, cada um, né, usando aí o seu termo, a sua expressão, que na sua perspectiva, né, faz mais sentido. Então, ao contexto de cada um dos personagens. Então, a correta é a letra E. Né? Essa questão exigiu aí um nível de interpretação, não apenas uma interpretação verbal, mas também uma interpretação não verbal, né? Já que nós temos aí uma tirinha. E também, né, com certeza, a questão aí da profundidade do entendimento do campo semântico, né? E do próprio processo de interlocução. Ou seja, quem está falando e quem está recebendo essa mensagem, o contexto sociocomunicativo e como esses verbos eles estão funcionando ali. Aí agora a gente vai para a questão número 30, que é uma questão, né, que vai trazer dois textos dialogando entre si. Na verdade, um texto, né, mas que vai contextualizar com a obra do Graciliano Ramos. Então, é um texto do Santo Agostinho, de Confissões, depois o enunciado, ele vai acabar, então, contextualizando, né, esse conceito que nós temos aqui do Santo Agostinho, que é um conceito do tempo, é um conceito filosófico, relacionado à obra Angústia, do Graciliano Ramos. Então, o trecho de Santo Agostinho, ele nos traz o seguinte: mas não medimos os tempos que passam, quando os medimos pela sensibilidade. Quem pode medir os tempos passados que já não existem ou os futuros que ainda não chegaram? Então, a questão aqui da medida do tempo, né? Que é, obviamente, uma questão filosófica e uma questão filosófica, né? Histórica, não só do agora, do contemporâneo, ainda que essa reflexão sobre o tempo, ela vem sendo aí uma reflexão muito contemporânea. Só se alguém se atrever a dizer que pode medir o tempo que não existe. Quando está decorrendo o tempo, pode não percebê-lo e medi-lo. Quando, porém, já estiver decorrido, não pode perceber nem medir, porque esse tempo já não existe. Né? Então, um texto bastante filosófico, o próprio autor, né, o Santo Agostinho, já aponta para essa perspectiva filosófica. E aí o nosso enunciado, né, que é a nossa chave de questão aqui. O tempo físico
e o tempo psicológico se diferenciam na medida em que o primeiro se firma na objetividade e o segundo na subjetividade, né? Então, aqui nós temos a distinção entre o tempo físico, ou seja, esse conceito de tempo físico medido pelo relógio, né? E por outros instrumentos de medida desse tempo, e o tempo psicológico, que é aquele tempo da sensação, ou segundo, né, o Henri Bergson, que é um filósofo, né, bastante importante na contemporaneidade, que vai discutir a questão do tempo, nós temos aí o tempo da duração, que é um tempo psicológico que não consegue ser medido, né, nem fisicamente. Continuando, de acordo com os argumentos de Santo Agostinho, pode-se dizer que, no romance Angústia, de Graciliano Ramos, a passagem que melhor exprime a duração interior, ou seja, se é a duração, veja aqui, né, o conceito de duração do Bergson, que é esse filósofo, ele está sendo usado, a duração interior é qual? Ou seja, quais dessas alternativas aqui, elas estariam representando esse tempo psicológico, que, como o enunciado está me trazendo, é um tempo que difere do tempo físico. Ele não consegue ser medido. Nós vamos lembrar que a obra Angústia é a obra, então, é a narrativa, né, a obra que aborda o conflito de identidade do Luiz da Silva. A maior parte da narrativa é uma narrativa, né, que vai ser estruturada de acordo com uma noção do tempo psicológico, uma vez que a narrativa ela é toda permeada a partir da matéria da memória, né, do nosso protagonista e do nosso narrador. Então, a ideia do tempo psicológico, do tempo não linear e também do tempo que não pode ser medido é muito presente. O aluno, aqui, ele não precisaria ter um conhecimento tão grande da própria narrativa, mas vejam que ele precisaria fazer a relação entre as características dessa obra, né? Ou seja, teria que ter contato com o texto do Graciliano e saber que uma das características principais do Graciliano Ramos é a questão do psicologismo, ou seja, da investigação do psicológico desse indivíduo e, consequentemente, da noção de tempo. Então, aqui por trás, eu tenho elementos conceituais que são importantes. A alternativa A nos traz 110, desculpa, 1910, 1911, 1911, Manuel. Aqui, né, nós temos a ideia do ano, né, desse tempo materializado. Então, não poderia ser, uma vez que o meu enunciado, ele está dizendo qual a passagem que exprime a duração interior. Os galos marcavam o tempo, novamente nós temos aqui uma referência ao tempo externo, a marcação desse tempo externo, então não pode ser. Alternativa C vai trazer a perspectiva da percepção e do desejo interior desse personagem, que é o Luiz da Silva, em relação ao seu antagonista, que é o Julião Tavares. Julião Tavares ia afastar-se, dissipar-se e virar neblina. No entanto, aqui não há nenhuma noção de tempo presente nessa alternativa. Letra D, mas no tempo não havia horas. Um tempo sem horas, um tempo que não pode ser medido cronologicamente, fisicamente, é o tempo psicológico. Então, nesse tempo que não há horas, que não pode ser contabilizado, né, nós temos aí a alternativa D como correta, justamente porque ela está apontando para um tempo que não pode ser cronometrado, não pode ser medido, que é o tempo da sensação, o tempo da duração, o tempo interior. A letra E, o Espírito de Deus boiava sobre as águas. Também não faz aqui nenhuma menção à questão temporal. Então, a questão número 30, né, a letra D, justamente por enfatizar essa noção de tempo. E assim a gente conclui, né, esse comentário, ainda que breve, né, mas que nos mostra que essa prova da FUVEST ela vem sofrendo aí uma transformação e dialogando também com outras provas que nós temos hoje, né, como as próprias provas da VUNESP, da Unicamp e também com a prova do Enem, né? Então, uma prova muito bem elaborada, muito bem construída, com questões sem nenhuma ambiguidade ou nenhum problema e que exigem, obviamente, cada vez mais uma capacidade de leitura e interpretação, né, mais articuladas por parte desse aluno. Tudo bem? Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.